Porque, de fato, quando a gente entende a utilidade, é o ponto cego, é aquela parte que fala assim, eu não estou enxergando por que eu não avancei ainda, é o que está faltando eu confrontar para, de fato, entender a utilidade, qual é o padrão, o que eu preciso fazer para quebrar esse padrão e avançar. De junho para cá, eu não tenho como mensurar o quanto mudou. Eu não tenho nem como contar aqui, porque é muito. Gente, eu tenho 45 formações em 10 anos. De vários coaching, de várias coisas. É muita formação. Quando eu entrei na Aliança, eu estava em depressão. Então é muito conteúdo para uma pessoa entrar em depressão. Fala, Divergentes! Hoje vai acontecer aqui em São José dos Campos um brunch exclusivo para os anfitriões. Eu sempre fico muito animada, muito feliz de ter esses encontros, porque nos aproxima, a gente tira a dúvida, a gente conversa, a gente faz Pense Comigo, a gente se conhece, e o objetivo principal de tudo isso é estreitar os laços, é fazer com que eles se conectem, com que eles se conversem, com que eles troquem experiências e que a gente vá fortalecendo ainda mais a nossa tribo. Então eu sempre fico muito animada, não tem nada ensaiado, não tem uma apresentação pronta, porque é um encontro de verdade de aliados, um encontro de verdade de anfitriões, para que a gente se conecte. É olho no olho, é uma delícia e é sempre cheio de novidades, porque de verdade eu não sei o que vai acontecer. Então, bora lá, acompanha, que eu tenho certeza que vai ser muito importante, que você vai gostar, hein? E se você não é anfitrião, aproveita e se inscreva, porque tem oportunidades exclusivas somente para anfitriões. Então depois não fica aí chorando, não. Ó, anfitrião é quem resolve subir um degrau a mais aqui, ó, na escada da postura, da maturidade, e resolve não fazer parte apenas de um grupo, mas fazer parte de algo maior, de tocar vidas, de transformar vidas, de fazer parte da jornada de cada aliado aqui dentro. Então bora? Bora fazer parte de tudo isso? Eu espero você do lado de cá, hein? Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Vocês estão me ouvindo aí do fundo? Sim. A Stephanie fica conversando, tumultuando, ó. Gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso brunch. Quem estava aqui da outra vez? Ah, um monte de gente nova, muito bom, muito bom. Então, que legal que vocês estão aqui. Este momento é um momento para que a gente, acho que podia ligar mais um ar, pelo menos, viu? Esse é um momento para que vocês se conheçam, vocês se conectem, vocês troquem telefones, vocês troquem experiências. Por isso que está essa disposição. Não é um momento de palestra, não é um momento de PowerPoint, não é nada disso. A gente vai conversar, a gente vai trocar, mas é para que vocês olhem no olho, para que a gente estreite os laços e a gente fortaleça ainda mais a nossa tribo. Então, esse brunch ele é exclusivo para vocês para isso. Então, daqui a pouco a gente vai se organizar aqui para sentar, talvez em roda, meia-lua, ainda não sei, mas com a intenção da gente trocar. Não tem nada ensaiado, não tem nada planejado, e aí a gente vai entender para onde que a gente vai juntos. Jéssica conseguiu vir hoje? Muito bom! Então, para que a gente consiga conversar, trocar, se aproximar, trazer as dúvidas, as experiências, os celebres e tudo mais, tá? Lindíssima! Obrigada, muito obrigada. É gostoso ver essa transformação, é muito lindo. Que bom! A gente fala, nossa, se ela tá se transformando assim, a gente também vai junto, né? Tá todo mundo junto. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu até postei no grupo, mas acho que você não viu. Eu recebi um vídeo por indicação agora, é um programa de indicação. É um vídeo que chama Conversa Difícil do Ramon. E esse vídeo, que é um como se reforço dele. Esse vídeo, ele traz muito claro, eu consegui baixar ele e passei para alguns aliados, né, também. E todo mundo falou, nossa, Ana, que vídeo que traz tanta clareza E aí eu falei assim, nossa, esse vídeo poderia estar pelo menos, tem a escola dos anfitriões? Pelo menos para os anfitriões, porque tem muito anfitrião que não consegue explicar como fazer a conversa difícil. É um vídeo Mas aí é porque não tá prestando atenção nos conteúdos, né?
Eu não sei, eu sei que pra mim, ó, eu porque tô há não um vira... ano, pra mim fez Então, muito sentido. mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, senão vira obesidade intelectual. Por que que fez muito sentido? Porque você não é mais a mesma pessoa que você entrou quando você assistiu ou ouviu falar lá atrás, entendeu? A gente só precisa tomar cuidado, porque assim, tudo vai ser importante. Tudo cada coisinha que tem é importante. Aí quando você olha, tem lá 5.000 coisas e você tá perdido, entendeu? Então, assim, de verdade. Então, você olha e você fala, pô, lá dentro do marca-passo já tem conversa difícil. Lá no treinamento já se fala sobre por que eu ainda preciso ter algo a mais. Pô, dentro do protocolo de culpa também fala, tem toda a estrutura, entende? Então, obrigada, Gabi. É só um cuidado, porque senão a gente tá cheio de coisa e com aquela obesidade intelectual, sabe? Talvez, Cid, só talvez, você tem toda a razão, né? Dessa vez eu indiquei 17 pessoas, que como eram meus alunos, eles são bem próximos, tá? E a grande maioria entrou, e eles falaram, Ana, eu entrei porque você entrou, Ana, tal. Tá bom, tudo bem. Só que a maioria chegou no grupo, aquele grupo de acolhimento, que deveria ser acolhimento. Que grupo de acolhimento? O primeiro grupo. Preparatório. Preparatório, isso. Entraram no preparatório e a grande maioria reclamou. A grande maioria quanto? Porque Eu assim... tenho 17 pessoas, tá? Uns Então, 10 então falaram suporte. isso. Não, tudo bem, eu suporto. O que eu falo assim, poxa... Mas não eu é, sou porque uma assim, anfitriã. então, E se eles tivessem... toda história tem 3 lados, tá? Então tudo tem que ser analisado com cuidado. Eu não posso ouvir só uma parte e aquilo virar verdade absoluta. Eu não estou dizendo que não precisa de melhorias, entendeu? Mas assim, 17 pessoas, cada uma em um grupo. Não é nem isso, vamos cada um em um grupo. Pô, todos os grupos não funcionam? Opa, será que é o entendimento da pessoa? Ou será que ela está naquele momento que acabou de entrar e a gente passou por isso e que a gente quer resolver tudo agora? E aí a pessoa foi orientada a falar, calma, olha pra cá, começa assistindo isso. E aí a pessoa achou que foi ruim? Entende? Então, assim, quando a gente vai analisar qualquer coisa e mudar qualquer coisa, eu não posso me basear em 0,0000. A gente precisa olhar o todo, porque senão eu fico sem foco, eu saio atirando para todos os lados. Foi o que eu acabei de falar de sugestão. Então, assim, a gente pode mandar sugestões e aí é avaliado se faz sentido ou não faz sentido. Por exemplo, a gente está fazendo os encontros com os anfitriões e cada encontro falando de um tema. Se a conversa difícil for um tema, ela pode ser falada, entendeu? A gente pode falar sobre isso. Só que se o anfitrião ele não assistir e não colocar em prática, não é um vídeo que vai estar lá que ele vai resolver, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que olhar para esse todo e, pô, por que será que todo mundo está vindo me procurar? São pessoas que eu indiquei. Pô, mas se não está funcionando, então, poxa, avisa o suporte. Aí o suporte vai olhar a Ana, a Stephanie, a equipe, vai olhar o grupo, vai perguntar se o anfitrião está precisando de apoio ou não. Às vezes o anfitrião pode falar assim, cara, não era o que eu queria, tá tudo bem, a gente troca. Veio lá de São Paulo para você, da nossa aliada Vanessa. Obrigada. Espero que você goste. Deixa eu abrir, segura aqui. Ah! Que bonitinho. Olha que lindo. A camiseta. Muito bom, muito obrigada, viu? E aí eu gosto de falar uma coisa que até o Elton falou ontem e a gente está falando com mais frequência, que é sobre a utilidade do problema, porque de fato quando a gente entende a utilidade, é o ponto cego, é aquilo que a gente não está... É aquela parte que fala assim, eu não estou enxergando porque que eu não avancei ainda, é o que está faltando eu confrontar para de fato entender a utilidade, qual é o padrão, o que eu preciso fazer para quebrar esse padrão e avançar. Porque se existir um segredo do avanço, quais são... A gente gosta de passo a passo, de checklist, né? O que seria? Pô, eu preciso entender a utilidade desse problema, entendi a utilidade, qual é o padrão que eu tenho dentro dessa situação, desse problema, e o que eu preciso fazer para quebrar. Eu preciso quebrar esse padrão para avançar na vida. Então, quando de fato a gente entende a utilidade, gente, é aqui que mora o negócio. Pessoas que vão ser anfitriões que falam assim, eu tenho medo de não conseguir fazer o Pense Comigo. Por quê? Porque entra num lugar que achar que o Pense Comigo é um jogo de adivinhação.
E não é. E é a percepção da pessoa, não é a sua. Oi? Não? Então, assim, não é um jogo de adivinhação. Quando as pessoas falam, eu não consigo, é porque quando vem só o que a pessoa está passando, eu estou endividada, minha vida está um caos, meu relacionamento está péssimo, é o que ela está passando. E agora, o que eu faço? Me ajuda, me apoia. Aí você fica, meu Deus, e agora, o que eu faço? Como que eu vou estar? Não é assim. Por quê? Porque ela precisa descer um pouco mais. Ali é a pontinha do iceberg. Eu preciso entender de fato qual é a utilidade desse problema. Faz sentido para vocês? Gente, vocês podem ir falando, tá? E com as perguntas quando a gente fala assim, o que de ruim acontece? Logo de cara você vai falar o quê? Nada de ruim. Se eu pagar minhas dívidas, nossa, ninguém me segura. Tá tipo assim, não vende, tá dando errado. Qual foi o combinado que tinha aqui? Por que tá acontecendo isso agora? Pô, esse cara tinha, o combinado era que, sei lá, em julho do ano que vem, eu vou diminuir minha carga horária, eu vou sair da empresa e você vai assumir tudo. Só que daí começam a acontecer coisas antes, mas a gente tinha combinado, mas é o inconsciente, lembra? O inconsciente está te levando para esse lugar. Então, a gente sempre precisa olhar para este lugar. E, assim, cada vez mais a gente está falando isso. Não sei se ontem vocês perceberam que o Elton trouxe muito sobre isso. Então, assim, para mim foi uma explosão. Muito conhecimento, né? Eu até falei assim, gente, eu preciso levar umas folhas para anotar, porque aquela apostila não... Né? Por quê? Porque ele entregou muito, muito, né? E para mim, assim, foi um divisor de águas. Não é pula-passos, não é isso. Mas, peraí, eu não me distraio. Deixa eu, de fato, colocar a lupa aqui nesse lugar. Porque se eu estou passando por um problema, seja ele qual for, eu preciso, permito ou prefiro isso aqui de forma inconsciente. Se eu ainda não entendi de fato, eu estou no limbo. Este é o limbo. Eu não entendi de fato ainda por que eu estou doente. Por que eu perdi o emprego. Estou no limbo. Se eu estou no limbo, eu tenho que estar atenta para tudo. Porque esse problema vai precisar ficar maior. Se eu não enxerguei, ele vai ficar maior. Vai ficar maior até que, de fato, eu enxergue. Então, se eu estou no limbo, deixa eu desligar tudo da tomada. Deixa eu ficar atento a tudo, porque eu não quero que esse problema fique maior. Tá fazendo sentido para vocês? Então, o limbo, ele é esse lugar. Eu não entendi a utilidade desse problema que eu estou vivendo. E aí eu não entendi por quê. Aí vai ter um monte de coisa. Porque eu estou me sabotando, porque eu estou com medo. É inconsciente, gente. Porque consciente, você vai falar, consciente eu não quero dívida, consciente eu quero viver feliz, consciente eu quero ter uma vida leve. Consciente é isso, mas é o inconsciente. Então, quando de fato a gente vai para este lugar, e aí você tem que ir com a lupa, sabe? Com aquela lanterninha, quando a gente está no escuro, no quarto, que está tudo bagunçado, é de verdade, tem que ser planejado. Quando eu não consigo perceber rápido, peraí, tira a emoção. Às vezes, se você faz a pergunta como se fosse outra pessoa fazendo para você e não você consegue encontrar. Porque você separa a emoção da razão ali. Algumas pessoas, às vezes, mandam para mim no direct, posso até ler para vocês falarem, não é mentira, tá aqui. E eu falo para a pessoa, leia o que você escreveu. Usando essa tática. Leia o que você escreveu. E a pessoa fala, caramba, é verdade. Mas está tão imersa em problema e na emoção, e a gente passa por isso, cada um passa por isso. Pô, você está endividado, é difícil pra caramba. Você está com um problema no relacionamento, é difícil pra caramba, porque conscientemente você está querendo fazer dar certo, você está tentando, mas tem alguma coisa que não está deixando. E é esse alguma coisa, é essa utilidade, é mais profundo. E tem uma outra coisa, às vezes a gente fica buscando uma coisa gigante, sabe? Uma utilidade enorme, e às vezes é um detalhe. É um detalhe, aí você fala, peraí, por quê, né?
Então, quando a gente de fato entende isso, e aí o que eu estou falando não é da noite para o dia, mas é todo dia você se percebendo e quebrando o padrão e buscando outros padrões para quebrar, porque se eu estou avançando, né, eu estou evoluindo, então eu estou quebrando padrões e buscando outros. Fazendo sentido? Porque é uma adaptação deste casal. Ah, mas agora eu vou ficar aqui, vou me permitir. Não, é preciso que haja um combinado consciente e responsabilidades de todas as partes. Então, assim, olhem com cuidado para isso, porque eu fico preocupada, de fato, quando às vezes o pessoal vem e traz isso e fala, poxa, mas será que era o momento de fazer isso? Ai, mas não vai resolver. Não, mas gente, não é assim, calma. Né? Uma coisa é, eu entendi que eu estava num papel invertido e eu estava ali num papel do homem e o Márcio num papel do banana e eu da guerreira. Ok, primeiro passo. Reconheci. O que nós vamos fazer para resolver esse BO agora? Quais são os combinados que nós vamos ter? Aí é todo dia? Não é do dia para a noite, é todo dia. Para você ter ideia, falei com a Mica lá embaixo. Recentemente, eu terminei um grupo era uma conversa minha e dele, mas um grupo que eu tinha criado com o Márcio, que lá atrás, quando eu criei esse grupo, que era o grupo das finanças, que eu falei que era para organizar as finanças. Quando eu olhei, recente, gente, sei lá, tem 2 meses, não sei, que eu olhei e falei assim, cara, não faz sentido, isso aqui não era para organizar, porque eu nunca organizei, era para eu controlar de forma inconsciente o que ele estava gastando, porque nem o que eu gastava eu colocava lá. Então, olha o motivo e o objetivo, porque quando eu criei, conscientemente, era o quê? Vamos organizar. Fazer uma profissão boa, né? Eu que organizo, que faz tudo, né? E isso ficou um tempão. Só que eu nunca alimentei. Quando eu olhei, tem 1 ou 2 meses atrás, eu falei, opa, o motivo e o objetivo não era esse. Acabei, saí, eu falei, eu preciso confiar, eu não confio nesse homem? Não foi um processo? Eu preciso confiar neste homem e eu sei que ele vai dar conta de tudo e eu estou para apoiá-lo e não para cobrá-lo. É quando eu falo que é o todo dia. Poxa, a gente já evoluiu um monte de coisa. Mas de verdade, por quê? Porque quando a gente tá... Por isso que eu falo que não é da noite para o dia e é todo dia. A mulher para deixar de ser guerreira e o homem para deixar de ser o banana, gente, é a mesma coisa, é todos os dias. Aí é padrão sendo quebrado, aí é o avançando de fato. Então, quando a gente está atenta para esses detalhes, é esse tipo de questionamento que a gente vai fazendo no dia a dia. Vocês estão cansadas de ouvir eu falar, né? Confronte a si mesmo, é o confronto que dói, mas liberta. Porque parece óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito. Porque a gente está acostumado a viver de um jeito que, tipo, não sou eu, porque eu estou fazendo, porque eu entrei na aliança, porque eu estou querendo, porque eu isso, porque eu estou aquilo. Mas... E aí, como que é na prática de verdade? Você pode ter começado alguma coisa, mas e aí? Então, é extremamente importante que a gente olhe para todos esses detalhes, né? De, opa, peraí, por que eu estou me comportando desse jeito? Por que eu estou agindo desse jeito? Ah, mas porque antigamente era muito legal. Era, mas... E aí, eu vou ficar presa no passado? As coisas mudaram, avançaram. Então, a gente precisa, de fato, olhar... Pô, o que aconteceu agora? Como eu me comporto agora diante disso daqui? Aí que eu vou identificando os padrões. Entendeu? Eu entrei na aliança faz pouco tempo, mas aí eu tava brincando com as meninas que eu entrei no pacote completo, porque eu entrei, aí depois fiz um curso para anfitrião, depois comecei a indicar, já tem um Pix para receber, aí um dia desse entrei na grande mesa e ontem o Márcio falou algo muito importante e que isso vem reagindo muito também, desde ontem que eu me repito isso e acho que vale para todos nós, para a gente não confundir velocidade com pressa. Porque e outra coisa, quando a gente pede para a vida velocidade, e é o que todo mundo quer aqui. Eu pedi velocidade máxima, né? Porque eu entrei assim, de verdade, e tenho colhido grandes resultados. Mas aí a responsabilidade aumenta muito também. Então, essa questão que a Cida está falando, quando eu trago a história do outro e a gente eu parar de substituir o
o a gente, o nós por eu, o tempo todo, o tempo todo. Porque Ô, eu não Aline, tô... você sabe que aqui na empresa as meninas estão aqui, olha lá os sorrisinhos. Toda vez que a gente fala assim, ó, reunião com o nosso presidente, fala assim, porque todo mundo. Não, todo mundo é muita gente. Não, é porque as pessoas. Não, as pessoas não. Não, é porque o time errou. Não. Eu deixei de dar a informação certa. Não é? É o tempo todo. Todo mundo é muita gente, as pessoas não é ninguém. Não, traz a responsabilidade para você. É exatamente isso. De junho para cá, eu não tenho como mensurar o quanto mudou. Eu não tenho nem como contar aqui, porque é muito, de tudo, em todos os aspectos. No começo do ano eu não tinha nem R$1 na conta e hoje eu estou na grande mesa. Então, Uau, parabéns! Mas você merece. Você faz o quê, Aline? Oi? Você faz o quê? Eu trabalho com IA. Eu ensino IA para outros empresários e estruturo organizações com o uso da IA mais inteligente. Muito bom mesmo. Parabéns, você merece, gente, não pare. Assim, é muito choro no travesseiro, tá? Porque quando eu peço velocidade, eu tenho que arcar com as consequências da velocidade. E aí, quando eu peço velocidade, que acontecem coisas que eu não entendo e quero colocar no outro, é como a Cida falou, não é no outro. Acho que a melhor coisa que a Aliança trouxe, eu parar de olhar para o outro e colocar, né, o chapéuzinho em mim, porque só eu vou poder mudar aquilo. E é a única contribuição, que é uma palavra do Márcio, na verdade, só queria contribuir dessa maneira. Muito obrigada, Aline. A maioria da mulherada é guerreira, né? Padrão guerreiro, controlador, narcisista. E eu tenho 1 ano de aliança, entrei no resgate do ano passado, e eu tinha comigo que a minha mulher guerreira tinha nascido lá nos meus 21 anos de idade, quando eu engravidei e decidi eu criar minha filha sozinha. Claro, tive apoio de pai e mãe na época, mas criei sozinha. Mas há 3 semanas atrás eu descobri que não foi ali. E você sabe como que eu descobri? Assistindo aquela aula de conversas difíceis do Ramon dentro do nosso encontro de anfitriões. Aquilo mexeu tão fundo na minha vida, Cida, e eu quebrei um padrãozão de resistência com o meu grupo de Portugal, que as gajas são violentas, viu, para fazer pace comigo. São poderosas. É porque são brasileiras ou não? A maioria brasileira. Porque essa galera que vai morar fora enfrenta situações, é outra realidade. E ali eu quebrei o padrãozão de resistência, mas eu tenho consciência que ele é tão forte, que de repente não vai ser só 3 vezes que esse padrão vai aparecer, não. Eu preciso ficar atenta agora que ele vai aparecer. E aí, só um adendo também. É no mínimo. No mínimo, no né? mínimo. É no mínimo, isso não é uma regra. Só que assim, se você está de fato disposta. Estou. Entendeu? Então, aí você já tá criando uma justificativa aí que você não vai quebrar. Não, porque esse é o padrão tal, e aí eu já sei. Sabe e aí eu é vou? inconsciente. Porque aqui dentro eu sei que eu posso e eu vou. Mas eu não estou duvidando disso. Eu estou falando que é inconsciente. Inconscientemente você já está dando uma justificativa para isso. Não devo me sabotar. E isso, gente, é com qualquer padrão. Poxa, eu tenho um padrão controlador. Ok, eu já sei disso. É da noite pro dia que eu mudo? Não, é todo dia. E aí eu todo dia me policiando e me controlando. E é aí que eu tô. É isso que eu ia me controlando para não controlar. Essas 3 semanas para cá, Cida, não tem um dia que eu não faço algum movimento pequenininho que seja para modificar alguma coisa. E tem que ser diário. Eu assemelho muito com o AA. O AA não é um dia de cada vez. Aqui dentro, desculpa a comparação, tá? Mas é um pouquinho cada dia. E é isso que eu estou procurando fazer. Mas é isso, é o próximo passo, né? Obrigada. Eu falei, Cida, coloca, por favor, o vídeo da conversa difícil para os anfitriões. Nossa, é um vídeo excelente do Ramon. Eu ganhei esse vídeo agora com uma indicação. E a Cida falou, e eu entendi. E eu falei, nossa, né? Por que eu ainda quero tanto? Ela falou, cuidado com a obesidade. Né? Eu me peguei, gente, eu tenho 45 formações em 10 anos de vários coaches, de várias coisas. É muita formação para... Quando eu entrei na Aliança, eu estava em depressão. Então, é muito conteúdo para uma pessoa entrar em depressão. E eu estou pedindo para ela colocar mais conteúdo. E aí, agora, ela fez uma pergunta. Ela disse, quem assistiu o casal lá? Eu assisti, porque eu assisti todo o conteúdo. E aí, poucas pessoas levantaram a mão. Então, às vezes,
quem está preocupada com mais conteúdo sou eu, não é as pessoas, não é vocês que estão buscando conteúdo, sou eu, e pedindo para ela inserir mais conteúdo para os anfitriões, né? Então, caiu essa ficha agora, eu sinto muito, né? Vou olhar para mim. Vê que é só a pontinha do iceberg? Ela não está aqui, mas tem uma pessoa do comercial que é anfitriã, ela chegou assim para mim e falou assim, Cida, foi sexta-feira, se ela tiver, pergunta se a Silene tá lá no comercial, pede para ela vir aqui. Chegou toda empolgada com uma outra anfitriã e assim, nervosa, querendo me mostrar uma coisa incrível que ela tinha feito pro grupo, né? Aí ela falou, eu falei, tá bom, e sua vida como tá? Não, porque daí eu faço isso, e no dia da minha folga, não sei o que, eu falei, dia da folga. Aí eu falei assim, legal, e sua vida como tá? Aí ela parou assim, né? Eu falei, para você é pesado ser leve, você não consegue. Você aprendeu que para você ser útil, para servir, você precisa estar ocupada, para estar fazendo. Foi na sexta que eu ainda falei assim, ó, eu gravei o áudio, e se eu tivesse conversado com você um pouquinho antes, eu ia citar seu nome, porque é justamente isso, é a distração. Eu tô fazendo de conta que eu tô ocupada, eu falei, cadê seu marido nessa história? Conversa difícil é uma liberação. Eu libero o outro e eu me libero dele. Então, é mais sobre liberar o outro e se liberar das expectativas que eu gerei, que a pessoa liberou. Enfim, e aí a minha mãe falou, né, nessa conversa, falei, então, mãe, eu, a partir de agora, não vou mais fazer isso, né? E ela falou, mas você, uma terapeuta de sucesso, se você ajuda tanta gente com a sua informação, por que você não faz para mim, que sou a mãe? E aí eu falei, nossa, é muita informação, me cai a ficha agora, é muita informação, e é estar nesse lugar. E daí eu falei para ela, porque toda vez que a senhora me pede informação, e eu te dou a informação, eu saio do lugar de filha. E agora eu estou pedindo esse lugar. Falei para ela, quer ser menor, quer ser a filha, e você é a mãe, só isso. E a nossa relação pode estreitar, você sendo a mãe, e eu somente a filha, e não a terapeuta mais, né? Isso mudou, trouxe leveza. Quando você, de fato, a gente está, de fato, atenta, gente, é sério, é se questionar a todo tempo, né? Mas por que tal coisa? Porque foi muito... Se ela estiver lá, ela vem aqui, não sei se ela tá ou não, mas foi muito até engraçado, né? Porque ela contou, eu falei assim, tá bom. Ela tá? Tá de folga. Ah, tá. Ela é a folga dela. Manda uma mensagem para ela, liga para ela de vídeo, fala, porque eu tinha dado uma sugestão para ela na folga dela. Pergunta aí, o que ela tá fazendo na folga dela? E só foi isso que eu perguntei em sua vida. Cadê seu marido nessa história? Como é que vocês estão? Eu brinquei que eu falei assim, olha que narcisistinha boa, né? Porque tá ali ajudando todo mundo, entregando tudo de mão beijada. Eu brinquei, eu falei, eu vou criar um narcisista no recurso, né? Ó, entregando tudo aqui. Porque para todo mundo estava sendo ótimo, concorda? Porque, gente, ela fazia um relatório do Pense Comigo para cada aliado, que não sei o quê, e ela estava me apresentando aquilo. E assim... Aí, só que olha só por trás disso, tanto de coisa, eu falei assim, você já ouviu falar na Lei Geral de Proteção de Dados? E aí ela veio assim, caramba, achei que eu tinha feito uma coisa, eu falei assim, toma cuidado, você pode se prejudicar tentando fazer o bem para alguém. Por que você tem que ficar com tudo isso registrado? Por que você tem que... Toma cuidado. Ela, nossa, a gente não pensa nisso. Por quê? Porque você tá só olhando aqui, ó, tô só buscando reconhecimento, só tô buscando afeto, eu tô me distraindo de onde eu preciso olhar mesmo, para não olhar para os próximos problemas, para não enfrentar. Então, confrontar ali. Então, depois, no final, ela até falou assim, caramba, eu achei que eu ia arrasar. Que eu ia arrasar. Então, assim... que eu estava trazendo uma ideia boa, mas foi importante por diversas coisas, né? É igual gravar reunião. Não pode. Não pode. Ai, mas é porque depois a Jéssica assiste, mas se ela não participou naquele dia, é porque não precisava. Obesidade, por que eu tenho que ir lá e voltar? Não faz sentido. E aí, se eu gravo, aí depois alguém vem e fala assim, mas eu não autorizei. Poxa, eu falei coisas íntimas minhas que vazou esse negócio. Ou nem vazou, mas falou assim, ó, mas só você que tinha essa gravação.
E aí, quem que responde? Então, são detalhezinhos que às vezes a gente acha que está fazendo para organizar, para ficar melhor, e que você pode se prejudicar. Chama ela aí. Oi, Silene! Olha a minha situação. Eu quero saber o que você está fazendo no dia da sua folga. Vou te mostrar, peraí. Peraí. Gente, ainda me mostra todo mundo. Eu tô com os anfitriões aqui, ó. Ó, tô assando pães. Aê! Você foi salva pelo gongo, hein, Silene? Gente, olha que situação. Beijo, gata. Muito bom, parabéns, viu? Você não tá fazendo relatório hoje? Relatório de pão, né? Boa! Muito bem, parabéns, viu? Obrigada, beijo. Nós temos um filho de 20 anos que casou recentemente, faz 6 meses mais ou menos, né, o Guilherme. O que acontece? Eu tive uma conversa difícil no caso, né? Eu quase fui profissional de futebol. Então, como eu não me realizei, eu criei muita expectativa no meu filho. Sei. Entendeu? Exatamente. Tem um caso parecido. Exatamente. Mas eu cheguei a sentar com o nosso filho há 2 semanas atrás e pedi para ele, ó, filho, eu te libero para a vida, porque o seu pai criou muita expectativa em você, em sonhos que eu tentei realizar e não consegui, entendeu? E eu te libero para a vida, porque eu percebi que estava travando a vida dele também, entende? Pelo fato de eu não ter me realizado, eu estava travando a vida dele caminhar, dele seguir e conquistar os objetivos dele, né? Então, realmente, é muito difícil quando a gente enfrenta essas questões de conversa difícil. Ainda mais com o filho, né? Ainda Porque mais a com o gente tem que filho. se confrontar. Exato. E aí, assim, eu me confronto de algum padrão, de alguma forma que eu agi, para liberar, né? Aqui você está trazendo uma situação de expectativa. Quando eu vou para a Jéssica, daí eu falo, nossa, né? Porque daí a gente está falando de doença, de tudo isso mais. Então, o confrontar, por isso que a conversa ela é difícil, não tem jeito, né? E isso é muito importante, porque você está liberando ele para a vida. Se eu cair de bicicleta, lembra que eu falei que eu caí de bicicleta? Ralei tudo o joelho aqui. Pô, por que eu preciso, eu prefiro aqui? Opa, deixa eu olhar o que ia acontecer. Isso aconteceu, acho que no domingo. Na segunda, a gente ia começar a gravar o marca-passos. Era um passo muito importante. Putz, isso aqui podia me parar. Mas, opa, peraí, deixa eu entender. Tudo aqui não me parou. Então, não teve impacto, acidente, vida que segue. Bora lá. Eu não dei utilidade para aquele problema. Certo? Então, beleza, vida que segue. O da carta, eu não tinha entendido o que de fato era a utilidade. Eu não tinha entendido, eu não sabia. Então, de verdade, eu estava no limbo. Por quê? Podia ter ou não ter uma utilidade, mas eu não sabia. O da bicicleta, eu avaliei, entendi onde poderia afetar, acabei com a utilidade, não me parou. Certo? Tá entendendo, gente? Acabou. O da carta eu não sabia. Podia escalar, ficar maior para eu entender. Ou então, peraí, eu não quero que isso aconteça. Então, tira da tomada. Qual era o risco que eu tinha ali? Dirigir. Então, você não vai fazer mais isso. Por quê? Porque eu não quero que este problema fique maior para que, de fato, você enxergue. Então, vamos supor, putz, caí da bicicleta, machuquei a perna. Na segunda, não vou conseguir gravar. E eu não vou... Opa... Percebe que eu não estou avançando? Percebe assim, aí é onde a gente fala, onde eu estou querendo chegar? Qual é o meu sonho? Isso me afasta ou me aproxima do meu sonho? Pô, acontece um acidente de carro, eu ali sem a carta, isso me afasta ou me aproxima do meu sonho? Nossa, me afasta total, entende? Então, quando eu olho para os problemas, para a situação, onde que eu estou querendo chegar? Pô, eu quero ser uma mentora que vai andar o mundo todo, que vai estar muito próxima dos aliados, que vai passar a verdade, que vai apoiar. Opa! Se eu caio de bicicleta, machuco, deixo de gravar um negócio aqui, que eu tinha um projeto que tinha que ser iniciado, por que aconteceu isso? Qual a utilidade?
Será que eu tô com medo, eu tô insegura? O que que tá acontecendo? Aí eu vou para este lugar. Pô, isso poderia acontecer, mas já entendi. Ok, não dei utilidade. Vida que segue. O da carta eu não tinha entendido ainda. Poderia ter uma utilidade? Poderia, mas se ali existisse, eu já acabei com ela. Porque eu falei, então aqui não vai resolver. 15 dias depois, deu certo. Então, é este o lugar. Tá entendendo, gente? Quando a gente está atenta, é esse o... Mas como a gente está falando dessa utilidade, é isso. E se você não entende, se teve impacto... Então, vamos lá. Aconteceu alguma coisa, teve um impacto? Qual o tamanho do impacto? Te afasta ou te aproxima da onde você quer chegar? Putz, me afasta. Pré-queda, utilidade do problema. Não teve impacto? Vida que segue. Não perde tempo, não se distrai. Entende? Não entendi, para e olha tudo. É o tirar tudo da tomada, e tirar tudo da tomada não é deixar de fazer as coisas. O Elton fala sobre isso na Teia dos Acontecimentos, que está lá para vocês. Então, é exatamente isso. Não se distraia. Aconteceu alguma coisa, não teve impacto? Tá tudo bem. Teve um impacto que me distancia de onde eu quero chegar? Opa, aqui está o negócio. Aqui eu preciso olhar mais um pouco. Aqui eu preciso aprofundar um pouco mais. Entendeu? Eu tenho alguém que eu proponho, chamo para fazer a conversa e essa pessoa se recusa. Você não pode ficar preso nisso, tá? Vamos supor, pô, eu tenho que fazer uma conversa e aí a Jéssica não quer conversar comigo de jeito nenhum. Eu não posso pôr um revólver na cabeça da Jéssica e falar assim, você vai conversar. E aí a minha vida fica presa o resto da vida porque a Jéssica não quer conversar. Não. Se eu já entendi que tinha uma relação que eu precisava resolver e a Jéssica não quer resolver, tá tudo bem. Eu resolvo a minha vida e sigo. PDA. O protocolo de dependência emocional, todo protocolo tem que sair ali com uma percepção, uma decisão e uma ação. Ah, a pessoa tá presa. Eu vou até o presídio para fazer a conversa difícil? Depende, cada um decide. Ah, a pessoa mora no Japão, eu só vou conseguir andar se eu for até o Japão? Não. Então, assim, mas isso não pode ser fuga. Isso não pode ser fuga. Ah, mas é que eu suponho que a Jéssica não quer fazer. Você está supondo. Se a Jéssica não falou, se ela não recusou, você está supondo. E aí, quando você vai olhar, você pode ser por medo, por qualquer coisa. Eu só quero deixar claro que se a outra pessoa não quiser fazer, se a outra pessoa... Eu não tenho como obrigar. Só que eu não posso ficar preso e culpando porque você não falou comigo, por isso que eu não ando. Não. Beleza, eu já entendi o que aconteceu, não quer andar, eu resolvi que agora eu não vou mais deixar você interferir na minha vida e não vou mais interferir. O que aconteceu no passado aconteceu, eu não tenho controle sobre isso, não dá para eu voltar, mas a partir de agora eu vou fazer diferente. Acabou. Então, eu não posso ficar preso, mas eu tenho que olhar e falar, mas peraí, será que ela não quer falar mesmo ou eu que estou supondo e já criando situações? Porque no fundo, eu não quero fazer essa conversa porque... eu não quero mexer em alguns pontos, eu não quero voltar para alguns lugares, isso vai me fazer mal, entende? Então, ela não pode ser fuga. Por isso que tem que ser com muita honestidade. E aí, quando eu falo que é o confrontar, e é a gente com a gente mesmo, é o que vai fazer avançar ou não. Eu não tenho um sonho grande. Eu tenho uma dificuldade enorme de dizer o que eu quero. Mas a gente, olha, hoje eu tenho 68 anos e lembro quando hein? Obrigada. Tem uma ruga no rosto? Então, eu tenho 68 anos e eu pensei, 28 anos para viver mais, né? E aí eu falei assim, nossa... Como você chama? Como você chama mesmo? Lúcia, desculpa, Lúcia. gente, meu nome é Lúcia, tá? Então, e aí eu pensei, gente, 20 anos passa muito rápido, de verdade. E eu queria romper esse padrão de sempre olhar para o outro. Tá. Eu tive você está falando profissão. O que você está passando, o que você está tentando. Então, o que eu estou tentando? Parece que eu me realizo em realizar o outro. Uhum. E aí, quando vocês falam, primeira pessoa, aí eu falo assim, tá, legal, eu me cuido.
Mas eu não me sinto... Mas se você não tem um sonho, você não sabe para onde você vai. Pois é, Aí mas qualquer então é lugar isso. serve. Então, assim, eu quero ter um norte. calma. Então, você precisa olhar de verdade e falar, poxa, se eu tiver um sonho, o que acontece? Por que é ruim sonhar? Se eu tiver um sonho, para onde que eu posso... Onde que são as fichas que eu estou apostando? Senão pode morrer já. Sim, entendeu? Isso. E se for isso, tá tudo bem. Mas assim, é você olhar, porque geralmente quando as pessoas falam que não tem um sonho, é porque tem um medo por trás. Ou é porque. E aí é você com você de olhar de verdade e falar, poxa, se eu tiver um sonho, eu me afasto de quem? Talvez eu deixe de cuidar de todo mundo e passe a não ser vista como a salvadora da pátria, porque eu vou olhar para mim mesmo. Porque olha como eu sou boazinha, eu me realizo salvando todos vocês e nem olhando para mim. O sonho, a falta do sonho hoje, ele te protege, te deixando nesse lugar de boazinha, de que salva todo mundo, a que cuida da vida de todo mundo. Olha como a Lúcia é legal, abre mão da vida dela para salvar todo mundo. E aí, se eu tiver um sonho, o que essas pessoas vão pensar de mim? Onde é que eu vou me encaixar aqui? Aí você tem que olhar para essas pessoas que você vai querendo salvar, porque é aí que está a questão. Poxa, se eu resolver agora que eu quero ir morar em outro país, viver minha vida... Você é casada? Sou casada. Viver eu e meu marido. Hã? 51 anos. Aí, ó, 51 anos. Viver eu e meu marido. A gente... viver numa casinha branca na montanha, sei lá. Então, olha só. Não, você não precisa me justificar. E nem é aqui que a gente vai descobrir, Lúcia, respeito a sua história, mas assim, é de verdade você parar, porque é só você que vai trazer isso. A falta de sonho te protege. E me deixa exatamente onde eu estou. Sim. E estou me sentindo incomodada. Então... Mas é justamente ótimo, você tem que se sentir incomodada mesmo, porque é onde vai falar assim, poxa, por quê? Você vai olhar para sua vida, você vai falar, são 68 anos que eu nunca olhei para mim. Ah, eu me cuido. O cuido o quê? Como? Quando? Aí é onde vem as justificativas e onde a gente vai se enganando no meio do caminho, achando que a gente está fazendo, de verdade não está, eu estou me enganando, eu estou mascarando. Ah, eu posso ter um tempinho, me cuidar, mas cara, para onde que eu estou indo? Qual é o meu sonho? E talvez eu não tenha que ter um sonho gigantesco. Talvez, e é o sonho de cada um, tem certo e não tem errado, né? Mas, poxa, mas é que tudo parece tão pequeno, por quê? E por que não pode ser grande? E por que eu não posso olhar para este lugar? Porque ele está te protegendo. Ele vai te tirar do lugar da salvadora, da boazinha, da que é vista e reconhecida por salvar todo mundo. Faz sentido? Mas eu associo muito a questão da validação, essa necessidade de ser validada, de ser reconhecida. Sim, é o que eu acabei de falar. Entendeu? Se você... Nesse caso, olha só, eu estou há 1 ano e 9 meses, né, na aliança, mas é a questão dessa necessidade de validar-se, né, de ter esse reconhecimento, eu não consigo... rodar um protocolo. Eu faço rodo protocolo com os aliados, mas com eles... Porque você está fugindo, Lúcia. Você está fugindo, porque você sabe... De novo, você sabe que se você olhar para alguns lugares, você vai ter... Inconscientemente, você vai ter que resolver. Então, o fato de não sonhar te protege, o fato de não conseguir rodar protocolo te protege... E aí você é tão boazinha, você é tão boa, que nem parece que tem ninguém aqui, porque você está resolvida. Uhum. É como eu me sinto. Sim, realmente. É isso. Quando eu vejo problema, eu falo, gente, não é meu. Entendeu? E por quê? Porque tá te protegendo de olhar. Porque se você tiver um sonho, se você limpar o seu núcleo, você deixa de ser essa pessoa salvadora, boazinha, que aprendeu que para ser reconhecido e para ter afeto precisa deixar a sua própria vida de lado. Acabou. A partir do momento que você olhar para isso com honestidade com você, aí você vai conseguir rodar o protocolo, aí você vai identificar quais são as pessoas
Por quê? Porque hoje, inconscientemente, você escolhe não enxergar, não ter sonhos, não olhar, porque isso vai te tirar deste lugar que você tá. E se você não... Eu diria que esse lugar é zona de conforto. É o lugar conhecido. É o lugar que você já sabe aqui. E aí é sem julgamento mesmo, né? Porque, opa, peraí. Se eu resolver agora só eu e meu marido, eu não vou ligar para ninguém que está aqui mais. Como é que eu vou me sentir de fato? É aí que você vai descobrir. Então, o fato de não ter sonho, o fato de não tenho sonho, não consigo, comigo não. Eu olho e ainda falo assim, não tá tão bom não, mas olha, coitada daquela, tá muito pior que eu. Aí eu tô colocando aqui, ó, a minha régua pela escassez. A minha vida não tá tão boa assim. A Jéssica vai virar aqui. Mas olha da Jéssica, coitada, não tem nem onde morar, então eu tenho que agradecer que a minha vida tá boa. Aí eu me meço por baixo, eu me meço pela escassez. A falta de sonho protege qualquer um aqui de não fazer o que precisa ser feito. Você está protegendo as relações, e aí vai entrar relação de amigo, de família, do todo mundo, e mais um pouco, entendeu? De tão bagunçado que tá, e você aqui, ó, narcisista, tá tudo lindo. Entendeu? É verdade. E é esse confrontar que dói. A hora que você conseguir, de fato, querer resolver, porque você disse que quer, mas a hora que de fato você vai assim, não, agora eu vou resolver, eu vou olhar para este lugar. Aí vem pré-queda. Aí vem tudo acontecendo. Mas quanto antes acontecer, melhor. E aí você precisa experimentar. Pô, qual foi a última vez que você e seu marido fez... Eu tô só chutando aqui, não sei, mas assim, aí você vai se questionando. Qual foi a última vez que eu e meu marido a gente fez alguma coisa só pra gente? Só. Putz, sei lá. A gente vai fazer agora. A gente vai fazer uma viagem, vai passar Natal e Ano Novo sozinhos, os dois, num cruzeiro. Eu vendo viagem. Acabou? Tá. Mas você tá entendendo, Lúcia? Eu vendo a viagem. Vai dar desconto para aliado. Mas você tá entendendo? Alta! Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Acabamos de encerrar o brunch com os anfitriões e eu posso dizer para você que foi incrível. 3 horas de muito pense comigo, de muita troca, de reforçar conceitos. Eu amo estar com os anfitriões, é sempre muito bom. Então hoje mais um dia, mais um encontro com os anfitriões que foi entregue e eu estou muito feliz e eu tenho certeza que tinha acho que umas 55 pessoas, 60, não tenho certeza, mas em torno disso que saíram muito mais fortalecidos para levar ainda mais conhecimento para todos os aliados e fazer com que a gente ainda fique mais unido, mais junto e que a gente possa crescer. Então, muito obrigado por cada um de vocês que estiveram aqui e que emprestaram a vida de vocês para que a gente pudesse construir e porque a gente está construindo aqui esse novo mundo, ó. Um beijo.